O aniversário que não foi meu. O cheiro de baunilha ainda impregnava a cozinha quando ele chegou, atrasado como sempre. Havia passado o dia inteiro preparando o jantar, seu prato favorito, a sobremesa que ele adorava, a mesa posta com os talheres de prata que só usávamos em ocasiões especiais. 37 anos. 37 vezes que eu tinha acreditado que, apesar de tudo, ainda éramos nós dois contra o mundo. Ele entrou sem beijar minha boca como fazia antes, sem sequer olhar nos meus olhos. Jogou as chaves sobre a bancada com um estalo seco, como se estivessem pesadas demais para segurar. Você exagerou de novo, disse, os lábios torcidos em algo entre nojo e cansaço. Não precisava de tudo isso. Eu congelei, a colher de pau ainda na mão. O molho bolonhesa fervia abaixo, espesso e perfumado, mas de repente meu estômago se fechou. É nosso aniversário, respondi, a voz mais fina do que queria. Ele riu, um som curto, sem graça. Aniversário de que exatamente? De você fingir que não vê o que está na sua frente? A faca que eu segurava escorregou da minha mão e caiu no chão com um ruído metálico. Meus dedos tremiam. Não era a primeira vez que ele falava assim, com aquele tom de superioridade, como se eu fosse uma criança teimosa se recusando a aceitar uma verdade óbvia. Mas era a primeira vez que ele ousava fazê-lo naquele dia. Você está com ela hoje, afirmei, sem perguntar. Por isso chegou assim. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. Ele não negou. Não se defendeu. Apenas se serviu de vinho, o líquido escuro tremeluzindo na taça enquanto seus olhos vagavam pela sala, como se procurassem uma saída. Você não vai dizer nada? Minha voz quebrou. Nem uma mentira decentemente ensaiada? Ele tomou um gole longo, demorado. Quando finalmente baixou o copo, seus olhos estavam frios. O que você quer que eu diga, Carla? Que sinto muito. Que foi um erro. Sua risada foi amarga. Você sabe que não foi. E foi aí que entendi. Não era apenas a amante. Era o desprezo. A certeza de que para ele eu já não era nem mesmo uma adversária. Era só um móvel velho, um incômodo que ainda não tinha sido descartado. Sai da minha casa, murmurei. Ele não se moveu. Não houve drama, não houve súplicas. Apenas um aceno lento, como se estivesse concedendo um favor, e não obedecendo a um pedido que deveria ter sido feito há meses. Antes de sair, porém, parou na porta. Virou-se para mim com uma expressão que quase parecia pena. Você sempre soube, Carla. Só não queria encarar. E então se foi. Fiquei sozinha com o jantar esfriando, o bolo intocado, e a certeza de que pela primeira vez em anos eu não choraria. Porque algumas dores são tão profundas que nem lágrimas conseguem alcançar. A noite caiu como um pano pesado sobre a casa, sufocando os últimos ruídos do dia. O relógio da sala marcava 8h30, mas o tempo parecia ter parado junto com o coração dela. Carla olhou para a mesa posta, os pratos de porcelana que ele havia escolhido, os talheres de prata que ela polira no domingo passado, o vinho que respirara em vão. Tudo ali era um monumento à ilusão de que ainda havia algo a salvar. Levantou-se, os pés descalços afundando na maciez do tapete persa que ele insistira em comprar, porque combinava com a imagem que queríamos passar. Com um gesto mecânico, apanhou o prato e o atirou contra a parede. O barulho do impacto ecoou pela casa vazia, seguido pelo silencioso desmoronar dos cacos no chão. Não houve alívio. Só um vazio mais denso, como se o som tivesse rasgado o último fio que a mantinha presa àquilo tudo. Subiu as escadas sem pressa, os dedos deslizando pelo corrimão de mogno que ela mesma havia envernizado anos atrás, numa tarde em que ainda acreditava que pequenos gestos poderiam ser prova de amor. No quarto, abriu o armário e puxou a mala que ficava no alto, coberta por uma camada de pó. Não havia pressa. Não havia para onde correr. Mas havia a necessidade de fazer algo, qualquer coisa que não fosse ficar parada, esperando que o mundo voltasse a girar. Tirou as roupas aos montes, sem critério, vestidos que ele elogiara, blusas que comprará para agradá-lo, o casaco de lã que usará na última viagem dos dois, quando ainda fingiam que tudo estava bem. No fundo da gaveta, encontrou a caixa de música que ganhará da avó aos 16 anos. Abriu-a. A melodia Furelise surgiu, frágil e desafinada, como um suspiro de outro tempo. Fechou os olhos e pela primeira vez em anos, sentiu algo parecido com saudade, não dele, não daquilo, mas de si mesma, da garota que um dia acreditara que merecia mais. Quando a música parou, Carla guardou a caixa na mala. Depois foi ao banheiro, abriu a torneira e deixou a água quente correr até embaçar o espelho. Despiu-se devagar, observando no vidro turvo o contorno de um corpo que já não reconhecia em marcas do tempo, cicatrizes de silêncios, a palidez de quem havia se esquecido de tomar sol.
Lavou o rosto com sabonete de lavanda, o mesmo que ele detestava, e quando se olhou novamente não viu lágrimas. Viu apenas uma mulher de 38 anos com olheiras fundas e uma expressão que não era de derrota, mas de algo mais perigoso, indiferença. Vestiu uma camiseta velha e uma calça de moletom, roupas que ele chamava de desleixadas, e desceu para a cozinha. O bolo de chocolate ainda estava sobre a mesa intocado, a cobertura brilhando sob a luz amarela da luminária. Pegou um garfo e cortou um pedaço. O sabor era doce demais, quase enjoativo, mas ela comeu mesmo assim, mastigando com lentidão, como se cada bocado fosse um ato de rebeldia. Depois pegou a garrafa de vinho e serviu-se num copo qualquer, sem se importar com as manchas de poeira no cristal. Sentou-se no chão da sala, as costas apoiadas no sofá, e ficou ali, ouvindo silêncio. Não havia mais vozes no corredor, nem passos no andar de cima, nem o ruído abafado da televisão ligada no quarto dele. Só o zumbido da geladeira, o tic-tac do relógio, o vento batendo nas janelas. Era estranho como a ausência podia ser tão alta. De madrugada, quando o frio começou a morder a pele, Carla levantou-se e foi até o escritório. Abriu a gaveta da escrivaninha e retirou o envelope que guardava há semanas, desde que encontrara os recibos do hotel, as mensagens no celular esquecido, as mentiras tão mal costuradas que até ela, que sempre fingira não ver, não pôde mais ignorar. Dentro do envelope, além das provas, havia uma carta que nunca enviará, páginas e páginas rasgadas em frustração, palavras queimando a garganta. Agora, porém, não havia mais raiva. Só um cansaço tão profundo que beirava a paz. Pegou o telefone e descou o número da imobiliária. A voz da atendente soou sonolenta do outro lado. Alô? Quero vender a casa, disse Carla sem titubear. O mais rápido possível. Houve uma pausa. Agora? Agora. Desligou antes que a mulher pudesse responder. Depois foi até o computador e abriu uma nova aba. Digitou sem pensar muito, aluguel temporário Lisboa. A tela encheu-se de imagens de ruas estreitas, janelas com varandas de ferro, o Tejo brilhando ao sol. Clicou num apartamento pequeno, no bairro de Alfama, com paredes azuis e um terraço que dava para o rio. Reservou por 3 meses. Não havia plano. Não havia lógica. Só a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, respirava sem que algo apertasse seu peito. Na manhã seguinte, quando o sol entrou pela fresta das cortinas, Carla já havia empacotado o essencial. Não levou fotos. Não levou as joias que ele lhe dera. Levou só a caixa de música, alguns livros, roupas práticas e o passaporte, que encontrou no fundo da gaveta de meias, poeirento e esquecido. Antes de fechar a porta pela última vez, olhou em volta. A casa já não era dela. Talvez nunca tivesse sido. Mas isso não doía mais. Agora era só uma casa. Um lugar onde alguém, que não ela, choraria um dia. O avião desceu sobre Lisboa numa tarde dourada, as asas cortando o céu como se rasgassem um tecido leve. Carla apertou os braços contra o corpo, sentindo o estremecer das rodas ao tocar o chão. Não olhou para trás, nem quando a aeromoça desejou boa estadia com um sorriso automático. Desceu a escada rolante do aeroporto com a mochila a tiracolo, os dedos roçando o tecido gasto da caixa de música no bolso interno. O ar cheirava a sal e algo mais, talvez a tempo, talvez a liberdade. No táxi, o motorista falava sem parar, apontando para os miradouros, para o castelo de São Jorge iluminado, para as ruas estreitas onde as mulheres estendiam roupa nas varandas. Carla respondia com monossílabos, mas ele não se importava. A Alfama, lá é que se sente a alma de Lisboa, disse, enquanto o carro subia ladeiras íngremes, as calçadas desenhando padrões de pedras brancas e pretas. Ela fechou os olhos por um instante e deixou que o balanço do carro a embalasse. O apartamento era ainda menor do que nas fotos. As paredes azuis, desbotadas pelo sol, pareciam respirar. No terraço, uma mesa de ferro forjado e 2 cadeiras oxidavam devagar, como se tivessem esperado por ela. Carla deixou a mochila no chão e abriu a porta de vidro, deixando que o vento do Tejo lhe revolvesse o cabelo. Lá embaixo, o rio era uma serpente prateada, reflexos dançando na água como moedas jogadas ao acaso. Sentou-se numa das cadeiras e tirou a caixa de música do bolso. Girou a chave com cuidado e a melodia Furelise, sempre Furelise, saiu trêmula, como se também ela estivesse envelhecendo. Não chorou, não sorriu, apenas ouviu, enquanto o sol se deitava atrás das colinas e as gaivotas gritavam sobre os telhados. Quando a música parou, guardou a caixa no bolso do casaco pendurado na cadeira e desceu as escadas de pedra até a rua. Alfama acordava à noite, as vozes dos fadistas escapavam dos bares, o cheiro de sardinha assada misturava-se ao de vinho derramado. Velhos sentados em bancos discutiam futebol com gestos largos.
Carla caminhou sem rumo, deixando que os sons a guiassem. Parou diante de uma porta baixa, onde uma placa de azulejos anunciava a casa da Mariquinhas. Dentro, o ar era espesso de fumaça e risadas. Uma mulher de cabelo branco preso num coque apertado tocava guitarra, os dedos ágeis apesar das articulações inchadas. Ao vê-la hesitante na entrada, a mulher acenou com a cabeça para uma mesa vazia no canto. Carla sentou-se. Não pediu nada, mas pouco depois um copo de vinho verde apareceu à sua frente, deixado por mãos que não viu. É para a senhora, disse uma voz rouca ao seu lado. Um homem magro de bigode grisalho apontou para o copo. A primeira é sempre cortesia da casa. Ela agradeceu com um gesto, levou o copo aos lábios. O vinho era ácido fresco, como um beijo inesperado. A guitarra voltou a soar, e desta vez uma voz masculina acompanhou, grave e quebrada, cantando coisas de amor e saudade. Carla fechou os olhos. Não entendia todas as palavras, mas entendia a dor que a sustinha. Era uma dor antiga, domesticada, que já não mordia. Quando abriu os olhos de novo, a mesa ao lado estava ocupada por um casal de idosos. Ele segurredava a mão dela com dedos nodosos. Ela, de olhos fechados, balançava a cabeça ao ritmo da música. Carla observou-os até que a mulher abriu os olhos e sorriu para ela, um sorriso que não pedia nada em troca. Então Carla sorriu também pela primeira vez em meses, sem saber por quê. Saiu quando a noite já estava alta. As ruas brilhavam com as luzes dos lampiões e o tejo, lá embaixo, era uma mancha escura salpicada de reflexos. Subiu devagar a ladeira até o apartamento, os pés doloridos, a cabeça leve. No terraço, acendeu uma vela que encontrou num armário da cozinha e colocou-a sobre a mesa. O vento ameaçava apagá-la, mas a chama resistia tremula. Dentro de casa, abriu a mochila e tirou os livros. Os Maias, o ano da morte de Ricardo Reis, um volume de poemas de Sofia de Mello Breiner. Folheou sem pressa, como se reencontrasse velhos amigos. Depois, deitou-se na cama estreita com as janelas abertas para o rio. O som das ondas batendo nas docas era quase um murmúrio, uma ninha. Na manhã seguinte, acordou com o cheiro de pão quente. Desceu e encontrou uma padaria minúscula na esquina, onde uma mulher gorda e sorridente lhe serviu um pão com chouriço ainda fumegante. Carla comeu em pé na calçada, observando os gatos que se espreguiçavam ao sol. Um deles, malhado de laranja e branco, aproximou-se e esfregou-se em suas pernas. Ela agachou-se e acariciou-o atrás das orelhas, sentindo o ronronar vibrar sob seus dedos. Este é o Zé, disse a padeira, limpando as mãos no avental. Aparece todo dia na mesma hora. Dizem que é o fantasma de um antigo dono da padaria. Carla riu pela segunda vez. O gato olhou para ela com olhos amarelos e indiferentes, como se soubesse que a história era mentira, mas não se importasse. Volveu ao apartamento com um saco de compras, queijo, azeitonas, uma garrafa de vinho. No terraço, arrumou tudo sobre a mesa junto com um prato de barro que encontrou no armário. Enquanto comia, observou os barcos que passavam no rio, as velas brancas contra o azul. Pensou em ligar para alguém. Talvez para a irmã, talvez para uma amiga de outros tempos. O celular continuava desligado no fundo da mochila. Em vez disso, pegou um caderno que comprará na papelaria da rua e começou a escrever, sem saber bem o que. As palavras saíam devagar, como se tivessem sido presas por muito tempo. À tarde, desceu até o cais e sentou-se num banco, observando os pescadores que consertavam redes. Um deles, um homem de pele queimada e mãos grossas, ofereceu-lhe um cigarro. Ela recusou, mas aceitou a conversa. Ele falava de peixes, das marés, do filho que partirá para o Brasil e nunca mais dera notícias. Carla ouviu, acenando com a cabeça como se conhecesse aquele tipo de silêncio. Quando ele se levantou para voltar ao trabalho, deixou-lhe um pequeno polvo seco sobre o banco, embrulhado em papel de jornal. Para o jantar, disse, piscando um olho. Ela guardou o embrulho na bolsa e ficou ali mais um pouco, sentindo o sol aquecer seus ossos. Quando se levantou, foi até uma banca de jornais e comprou um mapa da cidade. Não para se localizar, mas para traçar rotas ao acaso com o dedo, como se brincasse de um jogo cujo prêmio ela já tivesse ganho. À noite cozinhou polvo com batatas e alho, seguindo uma receita que encontrou num livro emprestado pela padeira. Comeu no terraço com a vela acesa e o rádio ligado numa estação que tocava fado. Não era feliz, não era infeliz. Era apenas isso, uma mulher comendo polvo à beira de um rio, enquanto a cidade respirava ao seu redor. E pela primeira vez em muito tempo, isso bastava. Na manhã seguinte, o cheiro de café e pão fresco subia pela escada do prédio, misturado ao salitre que vinha do rio. Ela acordou com o barulho das gaivotas e ficou deitada por um tempo, observando as rachaduras no teto, como se fossem mapas de lugares que nunca existiram.
Vestiu o mesmo vestido de linho, agora com uma mancha de tinta de polvo perto da bainha, e desceu para a rua antes que o sol ficasse quente demais. Na padaria, a mulher atrás do balcão, a mesma que lhe emprestara o livro de receitas e servia pães ainda mornos sem dizer uma palavra. Ela pagou com moedas que tirou do bolso, contadas uma a uma, e levou também um pedaço de bolo de laranja, embrulhado no mesmo papel manteiga de sempre. Ao sair, notou que a porta ao lado, sempre fechada, estava entreaberta. Dentro, um homem de mãos grossas e unhas sujas de tinta consertava uma máquina de escrever antiga. Ele olhou para ela, ergueu uma sobrancelha e voltou ao trabalho. Ela não entrou. Caminhou até o cais e sentou-se no mesmo banco de ontem, mas desta vez não havia polvo seco nem jornais. Só o rio largo e lento, carregando detritos que brilhavam sob o sol, latas, garrafas, um sapato de criança. Tirou um mapa da bolsa e com a ponta do lápis, traçou uma linha sinuosa que começava ali e terminava em nenhum lugar em especial. Depois, riscou tudo com a borracha, deixando apenas um borrão cinzento no papel. À tarde, encontrou um sebo escondido numa travessa estreita, entre um armarinho e uma loja de velas. O dono, um homem de óculos emendados com fita adesiva, folheava um livro de poesias enquanto mastigava um cigarro apagado. Ela percorreu as prateleiras sem pressa, passando os dedos nas lombadas desgastadas, até parar num volume sem título, encadernado em couro rachado. Ao abri-lo, viu que as páginas estavam cheias de anotações à mão, listas de compras, desenhos de peixes, endereços riscados. No meio do livro, prensada entre duas folhas, uma fotografia em preto e branco de uma mulher de costas olhando para o mar. Não havia data nem legenda. Comprou-o sem pechinchar. De volta ao apartamento, acendeu a vela novamente embora ainda fosse cedo. Preparou uma chávena de chá com as ervas que trouxera de algum lugar, não se lembrava mais de onde, e folheou o livro enquanto a noite caía. As anotações pareciam escritas por mãos diferentes, como se vários desconhecidos tivessem usado aquelas páginas para guardar coisas que não cabiam em outro lugar. Num canto encontrou um bilhete dobrado: o barco sai à meia-noite. Não espere por mim. Não havia assinatura. Ela guardou o bilhete no bolso do vestido e foi até o terraço. A cidade, do outro lado do rio, piscava em luzes amareladas. Algum lugar tocava piano, mas tão baixo que poderia ser só o vento nas cordas de um poste. Tirou o polvo seco que sobrara da noite anterior. Agora um pedaço ainda menor, quase um fio, e o jogou na água. Ele flutuou por um instante, como se hesitasse antes de afundar sem ruído. Na manhã seguinte, o apartamento estava vazio. A chave ficou na porta, o livro aberto sobre a mesa, a vela apagada. Só o cheiro de alho e mar permaneceu por mais alguns dias, até que a padeira subiu para buscar o prato que emprestara e não encontrou ninguém para devolver.